Pois é, e quem também vai lembrar um pouco dessa história, dessa trajetória do Zagallo aqui com a gente é o Maurício Noriega, ele que é comentarista esportivo, nosso parceiro aqui na CNN. Tudo bom, Noriega? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Ludmila. Um dia muito triste para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, eu diria. Na minha opinião, o Zagallo é o maior técnico de futebol da história do futebol brasileiro. Está nos deixando hoje o grande treinador, o cara revolucionário, o cara pioneiro. Diria que o trabalhador do futebol que levou o nosso futebol à maioridade tática e, consequentemente, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Com que Zagallo seja esse grande treinador, Noriega? Primeiro que ele participou de situações de inovações táticas, Carol, Ludmila e amigos ligados na CNN, que trouxeram essa lufada de modernidade para o futebol brasileiro. Tem uma frase do Bellini, capitão da seleção mundial, campeão mundial de 58, que ele diz que o Zagallo era o único jogador do ataque que ajudava na marcação. Em 1962, Copa do Mundo do Chile, Brasil campeão mundial, Newton Santos, a enciclopédia do futebol, dizia que ele deveria agradecer ao Zagallo por ter corrido por ele. O Zagallo foi um treinador, um jogador que já era treinador quando jogava. Ele percebeu que ele tinha algumas limitações técnicas para disputar a posição de ponta esquerda com jogadores como o Pepe do Santos ou o Canhoteiro do São Paulo, que eram muito melhores do que ele. Então ele concluiu que ele precisava oferecer algo a mais para o time, algo a mais na questão tática. Então foi um jogador que já compreendia isso. O que se faz hoje, os atacantes importantes do mundo fazem, de recuar, voltar para ajudar na marcação, o Zagallo já fez na Copa de 58. Isso sem falar no que ele fez como treinador posteriormente, em outras atitudes que ele teve ao longo da carreira. Por exemplo, o Zagallo, ainda muito jovem, ele e o seu pai compraram o passe do Zagallo. O passe era um instrumento de propriedade do jogador. O jogador era efetivamente uma propriedade dos clubes de futebol. Aí ele comprou o passe do Flamengo e foi tocar a vida, por exemplo, no Botafogo. Ele tinha muita liberdade para fazer tudo isso. E muito jovem mesmo, em 1965, com 34 anos, ainda jogador profissional de futebol, ele começa a trabalhar como treinador do juvenil do Botafogo. Depois disso, em 66, ele assume o time principal do Botafogo, é bicampeão carioca em 1967 e 68 e campeão brasileiro em 68. Tem uma precocidade que sempre caminhou junto com a genialidade do Zagallo no futebol. Noriega, você falou um pouco das coisas táticas, né, do estilo do Zagallo, e eu queria perguntar para você falar um pouco da Copa de 70, que acho que foi o auge da nossa seleção, o auge do Zagallo já na sua outra posição, né, porque aí ele comanda o Pelé. O que a gente pode lembrar, o que a gente pode destacar dessa seleção campeã em 70, que tinha Pelé, Jairzinho? Para a gente começar a falar da seleção de 70, Ludmila, eu trago aqui uma frase do Franz Beckenbauer, o Kaiser, o maior jogador de futebol da história da Alemanha e um dos maiores do mundo. Ele diz que aquela seleção foi a maior seleção da história das Copas do Mundo. Essa frase, para mim, é emblemática sobre 70. O Zagallo assume a seleção de 70 num momento conturbado na história do Brasil. A Confederação Brasileira de Desportos, antecessora da CBF, era muito utilizada pela ditadura militar na época para que a seleção brasileira fizesse uma propaganda do regime. O técnico anterior da seleção era o João Saldanha, jornalista, treinador, militante comunista, e o Zagallo foi bombardeado muito, principalmente pelos opositores do regime militar na época, que foram anos de chumbo no Brasil, muito duros, terríveis para quem era democrata, para quem é democrata. O Zagallo foi associado injustamente à ditadura apenas por ter assumido esse trabalho. E, Ludmila, em 78 dias, ele preparou a seleção para a Copa do Mundo. Hoje a gente está acostumado a ver muita gente falar: é preciso de tempo para montar um time. O Zagallo assumiu e em 78 dias ele mudou a cara da seleção brasileira, transformou aquele time, colocou muito dele mesmo na seleção brasileira, que não jogava com centroavante fixo, que pôde ter em campo os maiores gênios do futebol brasileiro naquela época, como Pelé, Tostão,
Rivelino, toda essa galera jogando junta. Ele mexeu na estrutura tática do time, transformou o Piazza, um meio-campista, em zagueiro, jogava com um volante que marcava mais, que era o Clodoaldo, e outro que tinha liberdade para criar, que era o Gerson. Uma seleção extremamente moderna, muito bem preparada fisicamente. A seleção de 70, para mim, ela é o paradigma do futebol que se joga ainda hoje. Ela é muito mais moderna do que as pessoas reconhecem. Quando eu escrevi um livro sobre os maiores treinadores do futebol brasileiro, eu entrevistei o Vanderlei Luxemburgo para falar sobre o Zagallo. E o Vanderlei Luxemburgo, ele falou algo muito importante sobre o Zagallo. Fez uma comparação com a seleção holandesa de 74, o famoso carrossel holandês, que é tido como a maior revolução do futebol mundial. E o Luxemburgo fez uma observação, para mim, muito perspicaz. Ele disse que nunca mais se repetiu o que foi feito em 74, mas o que o Zagallo fez em 70 está vigente no futebol até hoje. Eu vou olhar mais para frente, Noriega, contigo, para a Copa de 94, porque nas imagens que a gente conferiu há pouco, tinha ali o Zagallo ao lado do Parreira. E o quanto que essa dobradinha, essa amizade, essa parceria também ditou o ritmo do futebol e até mesmo da própria vida do Zagallo, já que Zagallo foi o coordenador técnico, na época o técnico Parreira, quando olhamos para a Copa de 94. É verdade, o Zagallo foi o anteparo do Parreira, ele foi um suporte ao Parreira em 94. O Parreira foi muito ousado naquele período por montar uma seleção mais pragmática, um pouco mais conservadora nas ideias de futebol, mais preocupada em se defender principalmente, para que lá na frente dois gênios como Bebeto e Romário pudessem resolver a situação para o Brasil. E foi o que aconteceu. Então o Zagallo teve, diria, as costas largas naquele período, Carol. Ele ficava muito com as críticas, ele dava o rosto à tapa, e o Zagallo era um cara de uma humildade impressionante. Após os treinos da seleção brasileira, eu cobri muito aquela seleção brasileira, ele ficava às vezes horas dando entrevista para todo mundo. Tratava com o mesmo respeito do repórter mais famoso ao repórter mais humilde da rádio pequenininha lá do interior do Brasil. Isso também elevou o status dele de respeito. E falar em Zagallo é falar em seleção brasileira, lembrar de todas as superstições, né? Tem uma história saborosíssima do Zagallo para a gente falar com um pouco mais de alegria nesse momento triste e lembrar e reverenciar esse legado. Na Copa de 58, Carol, Ludmilla, o futebol ainda não permitia alterações, substituições. Então, se o goleiro machucasse, tinha dois caras que eram preparados para jogar no gol, o Pelé e o Zagallo. Num desses treinamentos, o Zagallo, para defender um chute exatamente do Pelé, ele teve o dedo machucado, o dedo indicador da mão esquerda machucado. Sabe quantos pontos ele precisou levar? 13. Ele era obcecado com essa história do 13, até por isso. Morava no 13º andar do prédio, as placas dos carros tinham o número 13. Tudo isso ele fazia uma brincadeira muito saudável que ajudou a associar o Zagallo, eu acho que eternamente, à camisa da seleção brasileira, à história do futebol brasileiro. Zagallo eterno, 13 letras, também marcando essa despedida, que a gente, é aquilo, né, Noriega, a gente fala sobre esse assunto com um sorriso no rosto, porque é assim que a gente tem que lembrar de Zagallo, por tudo que ele representou para o Brasil, para o esporte brasileiro. Maurício Noriega, mais uma vez, obrigada por estar com a gente, relembrando aí vários momentos do Zagallo e nos lembrando do porquê ele é tão importante para a história do Brasil. Obrigada. Eu que agradeço, Carol, Ludmilla, e deixo aqui um último comentário, assim, estava vendo a entrada da nossa reportagem ali no Maracanã, né? Poxa, é claro que é uma questão muito particular da família do Zagallo, mas que lindo seria se o Zagallo pudesse ser velado, que a sua despedida fosse no Maracanã, onde ele lá em 1950, como bem lembrou a Ludmilla, começou a sua história com a seleção brasileira, essa história maravilhosa, inigualável, do maior treinador da história do futebol brasileiro. Pois é, Noriega, mas com certeza as homenagens ali nos arredores, no Maracanã, elas vão acontecer no futebol brasileiro. Obrigada. Obrigada. Obrigado, bom dia.